Oi, meu nome é Edivaldo Cardoso, eu sou médico, neurocirurgião, sou professor da Faculdade de Medicina da Unifal e hoje nós vamos conversar algumas coisas sobre a parte da minha especialidade. A epilepsia, ela é conhecida desde a antiguidade. O Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que ela não era uma doença causada pelos deuses, como se pensava na antiguidade. Mas na própria Bíblia tem relatos de epilepsias bem descritas. Por exemplo, quando Cristo tira o espírito mau de um rapazinho, aquilo lá é uma crise epilética. Então a epilepsia ela é conhecida desde a antiguidade. E ela é associada tanto aos deuses quanto aos demônios. Às vezes é uma doença divina, às vezes é uma doença demoníaca. Esse caso que eu conto, por exemplo, Deus tira o demônio de dentro da pessoa e é uma crise epilética. Isso causa um grande problema porque as pessoas passaram a ter medo dos epiléticos. Isso trouxe um grande preconceito, um conceito prévio de que o epilético poderia transmitir a epilepsia, que isso podia fazer mal, que a epilepsia era uma coisa ruim. Hoje, nós sabemos que a epilepsia é uma doença causada por um distúrbio neurológico que pode ser transitório ou pode ser um distúrbio definitivo e que vai causar crises de repetição. O que é importante ressaltar, quase todas as crises epiléticas são tratáveis. A causa da epilepsia é extremamente variável. A epilepsia pode ser causada por tumores, por sangramentos, por infecções, por traumas. São várias as possibilidades de causa de epilepsia. Uma grande parte das crises epiléticas, elas são o que nós chamávamos antigamente de benigna, mas nós não chamamos mais de benigna, nós chamamos de tratáveis, porque essas crises respondem muito bem ao tratamento. Mas como há todo um preconceito social, a gente deixou de chamar de benigna, para chamar justamente a atenção de que não há por que ter preconceito contra a epilepsia. As causas da epilepsia, em uma grande parte, são genéticas. Quando você tem uma pessoa com epilepsia na família, há uma chance maior de ter epilepsia, outras pessoas terem epilepsia, mas essa epilepsia precisa ser bem avaliada por um médico. O médico do posto, o seu clínico geral, o seu médico de confiança precisa avaliar. Alguns casos ele terá que pedir um acompanhamento ou pelo menos uma avaliação do especialista, no caso o neurologista ou neurocirurgião, para ver a possibilidade de tratamento. O que é importante ressaltar, epilepsia, independente da causa, ela tem tratamento, ela tem acompanhamento. Pode não ter cura, nem sempre tem cura, mas ela sempre tem tratamento. Há vários tipos de epilepsia. Tem epilepsias que são aquelas mais famosas, mais conhecidas, que a pessoa cai no chão, fica tremendo, contorce, baba. Esse é um tipo de epilepsia que antigamente era conhecido como grande mal. Hoje em dia a gente chama de epilepsia generalizada. Mas tem outras formas de epilepsia. Tem epilepsia, por exemplo, que só acontece com a pessoa dormindo. E nem sempre é fácil de fazer esse diagnóstico justamente porque a pessoa está dormindo. Tem uma epilepsia que a pessoa muitas vezes ela sofre como se fosse um apagão, ela desliga do mundo por um curto período. E essa epilepsia muitas vezes é difícil de diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico muitas vezes é a professora, que nota que a criança perdeu o contato por um breve período. E às vezes essas convulsões, essa epilepsia se repete de tal maneira que até atrapalha o desenvolvimento da criança na escola. Por isso é importante que os pais, os cuidadores, os professores estejam sempre observando a criança e qualquer coisa de anormal que ela ache estranho, procure o médico. Não há só uma forma de epilepsia, há várias formas de epilepsia. Tem epilepsia que a pessoa tem visões, tem epilepsia que a pessoa escuta sons, tem epilepsia que as pessoas desmaiam, mas tem epilepsia que não desmaia. Se você tem alguma coisa de estranho com seu filho, com seu irmão, com seu parente, com seu vizinho, é importante levá-lo para passar com o médico para que ele possa avaliar se é ou não epilepsia. A idade de aparecimento da epilepsia é uma coisa muito variável. Nós temos epilepsias que acontecem logo após o nascimento e muitas vezes de difícil controle e que podem levar a lesões
em cerebrais graves. Nós temos epilepsias que acontecem, por exemplo, quando a criança está com febre, e essas são epilepsias de melhor, mais fácil controle e que normalmente não deixam sequelas se devidamente tratadas. Nós temos epilepsias que naturalmente se curam até a maioridade, 21, 22 anos. Quando aparece uma epilepsia, ela precisa ser avaliada pelo médico para ver as características dela. Se fará exames, se tomará remédios ou não, vai depender dessa avaliação do médico. Agora, a epilepsia que a gente chama de início tardio, aquela que começa após os 23 anos, necessariamente precisa ser avaliada pelo médico. Pode ser uma coisa boba, uma coisa à toa, mas ela precisa ser avaliada pelo médico. Porque normalmente essas crises epiléticas que começam após a maioridade, após os 22, 23 anos, elas têm uma causa e essa causa, muitas vezes, precisam de tratamento específico. Por isso, a necessidade de avaliação pelo médico. O diagnóstico da epilepsia precisa muito mesmo, de conversa com a pessoa que teve a crise epilética e com aquelas pessoas que assistiram à crise epilética. Então, a gente sempre pede para a pessoa vir acompanhada à consulta, porque o diagnóstico vai ser muito baseado no histórico da pessoa. Depois nós temos os exames médico, físico, neurológico e alguns exames complementares, como tomografia, eletroencefalograma, que nos ajudam a classificar a epilepsia. Mas o tipo de epilepsia a gente só vai conseguir saber muito na dependência da história de como foi, principalmente como começou a epilepsia. Hoje, com a tecnologia, a gente sempre pede para a pessoa que está ao lado gravar com o celular para nos mostrar a crise. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Muitas vezes, só de vermos o início da crise, sabermos como a crise começa, a gente já consegue fazer o diagnóstico. O que a gente orienta é, sempre que a pessoa tiver crise epilética, deitá-la de lado se for possível, não enfiar dedo na boca, não querer conter, segurar, prender essa pessoa, deitá-la, se possível, em um lugar confortável, cama, alguma coisa assim, onde ela não caia, onde ela não se machuque. Se você estiver na rua, retirar de perto dela vidros, pedras, paus que possam machucá-la. Se possível, colocar a cabeça dela em seu colo, pedir ajuda de uma outra pessoa que possa chamar uma assistência médica, uma ambulância, um carro, possa levar essa pessoa para o hospital, mas em geral as crises epiléticas elas são autolimitadas, elas duram menos de 5 minutos. É muito feio, chama muita atenção, mas em geral ela não é uma coisa grave que vá matar essa pessoa. Por isso é importante primeiro protegê-la para que ela não se machuque, proteger a cabeça, não querer segurar braço, não querer segurar perna, não querer enfiar dedo na boca, se possível deitá-la com o rosto virado de lado, não forçar, mas se ela deixar, colocar de lado para evitar que ela engula saliva, que ela tenha dificuldade respiratória e pedir ajuda profissional, pedir uma ambulância para levar essa pessoa ao médico. As crises epiléticas, elas têm momentos de ser tratado. Num primeiro momento, você deve dar conforto a essa pessoa, não segurar braço, não segurar perna, não querer enfiar a mão na boca. Você deve proteger essa pessoa para ela não se machucar a hora que ela estiver se debatendo. Então deite-a num lugar tranquilo, calmo, proteja a cabeça dessa pessoa e, se possível, vire-a de lado para que ela possa soltar saliva, sangue, secreção, que ela possa tirar as coisas da boca. Esse é o primeiro passo. O segundo passo passará quando ela estiver num hospital, num serviço de saúde, um pronto-socorro, um posto de saúde, e essa ela vai passar por profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos, que vão ver a integridade física dela. Ela está respirando bem, o pulso está bom, a pressão está boa, o coração está bom. Essa é a primeira parte. Chegando ao hospital, muitas vezes essa pessoa terá que tomar medicações na veia para parar as crises. Isso aí só o médico do pronto-socorro vai poder avaliar.
ou o médico do SAMU, que estiver atendendo para poder avaliar, mas só o médico vai poder avaliar a necessidade de medicação ou não. Muitas vezes precisará de medicação, algumas raras vezes, graças a Deus, vai precisar ser internado ou até mesmo ir para o CTI. Esse é o tratamento da fase aguda. Temos também o tratamento da fase crônica. Aquela pessoa que vive, que convive com você, que dorme, come, almoça, janta com você, que senta ao seu lado na sala de aula, ela pode ser um epilético. E essa pessoa precisa ser tratada. Nós temos drogas, medicamentos específicos para tratar a epilepsia. E nós temos um grande número de medicamentos. O médico de sua confiança vai avaliar qual o melhor remédio. Caso seja um caso mais difícil de tratar, que não respondam às drogas, aí ele deverá ser encaminhado a um especialista, no caso, o neurologista, neurocirurgião. O neurologista vai medicar com drogas talvez mais específicas, drogas diferentes. Caso não resolvam, hoje em dia a gente sabe que em torno de 30% das pessoas não responderão ao tratamento médico apenas, um tratamento de remédio. E aí será necessária uma avaliação para ver se é preciso fazer alguma forma de cirurgia para tratar essa epilepsia. Algumas pessoas serão operadas. Há várias possibilidades de remédio, há várias possibilidades de cirurgia, mas só o especialista pode determinar qual o melhor. Se preocupe em cuidar bem da pessoa na hora que ela tem a crise. Procurar auxílio médico assim que possível, o mais rápido possível. O médico vai saber se é necessário entrar com medicações mais fortes, mais específicas, ou se é apenas adequar o uso da medicação que a pessoa já toma. É muito, muito importante salientar que a causa mais comum de retorno, de volta da crise epilética é a falta da medicação. É aquela pessoa que acha que foi curada e para por conta própria o remédio. Ou que deixa de tomar o remédio porque quer beber no final de semana, quer ir numa festa. Essas são as causas mais comuns de crise epilética. Portanto, é muito importante não alterar a medicação sem que o médico te oriente, sem que o médico fale com você. Como trataremos a epilepsia no futuro? Eu acredito que não será muito diferente do que nós já fazemos hoje. Primeiro, vamos tentar descobrir a causa da epilepsia. Muitas vezes, retirando a causa, por exemplo, aquela pessoa que bebe muito, para de beber e tem crise. Se nós retirarmos a bebida dessa pessoa de forma, com assistência médica, gradativa, provavelmente essa pessoa não terá mais epilepsia. Então vamos tratar a causa primeiro. Tratou a causa da epilepsia, que pode ser, por exemplo, um ovo solitário na cabeça, que a gente conhece como neurocercose, tratando a causa da neurocercose, tratando a infecção, tirando o coágulo, tratando o trauma, tirou a causa. Nós conseguiremos controlar boa parte das crises epiléticas. Feito isso, algumas pessoas vão continuar tendo crise epilética. Lembrar que os pacientes epiléticos eles são mais ou menos 2% da população. 2% é pouco. Se você contar 100 pessoas do seu conhecimento, 2 pessoas com crise epilética vão causar um grande transtorno social no meio, tudo mais. Então é importante que nós observemos isso. É preciso tratar as pessoas. Não é tratar a doença, é tratar a pessoa. Pensando nesses 2%, nós tratamos a causa. Ficaram ainda esses 2% tendo crises epiléticas. Eles vão tomar remédio de acordo com o médico. Esse médico, normalmente é o médico da família, o médico do posto, aquela pessoa de confiança, ele vai entrar com a medicação e conseguirá controlar quase todas as crises. Algumas crises que não serão controladas precisarão passar com um especialista, o neurologista. O neurologista vai medicar essas pessoas e poucas pessoas precisarão de uma avaliação neurocirúrgica para verificar a necessidade de cirurgia. Qual o futuro, portanto, da epilepsia? Eu espero, sinceramente, que o futuro seja acolher o epilético, não ter preconceito com o epilético, entender que 2% da população é muita gente para a gente deixar de lado.
Entender que é uma doença tratável, algumas vezes, muitas vezes, vai ter que passar com um especialista, poucos precisarão de cirurgia. Novos medicamentos estão aparecendo, novas possibilidades estão aparecendo. Portanto, é necessário que primeiro acolhamos o epilético, não tenhamos preconceito contra o epilético. É uma doença tratável, é uma doença que a pessoa pode levar uma vida, em geral, normal na sociedade. Algumas vezes ela terá que ser avaliada por especialista, ou precisará ser avaliada por especialista muitas vezes, mas o acompanhamento será algumas vezes, e algumas poucas vezes precisará de cirurgia. E a medicina está evoluindo muito e vai permitir então que a gente trate cada vez mais e melhor os epiléticos.